Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, apesar da pandemia, apesar de tantos acontecimentos tristes. Bem, depois de um período de recesso, eu estou voltando com gravação de vídeos, de episódios para o canal Saber Ler. E nesse episódio de hoje nós vamos conversar sobre ensino remoto emergencial. Esse vídeo tem a ver com algumas lives que eu fiz no Instagram do canal Saber Ler, conversando com professores da educação básica, do ensino superior, que compartilharam suas experiências com o ensino remoto emergencial. E nessas conversas eu relacionei essa modalidade de ensino ao conceito de não lugar de Marc Augé. É sobre isso que nós vamos falar hoje, depois da vinheta. Bem, eu uso esse termo ensino remoto emergencial porque é a modalidade de ensino que está sendo usada atualmente pela maior parte das escolas e das universidades devido à impossibilidade das aulas presenciais por conta da pandemia, da quarentena, da necessidade de isolamento social. Mas esse termo, na verdade, não me agrada. E por quê? Primeiro, que quando nós falamos a palavra ensino, nós estamos nos referindo apenas a uma instância, a uma parte do processo educativo, que são os professores responsáveis por ensinar. Mas, como diz Paulo Freire, não existe ensino sem aprendizagem, não existe docência sem discência. Então, quando nós falamos apenas em ensino, nós estamos omitindo o outro lado do processo que é indispensável, que são os alunos. Já a palavra remoto, eu acho que para todo mundo, significa distância, Nós falamos em controle remoto, lugar remoto, que está relacionado com distância, algo que não está próximo. Também usamos a palavra remoto para falar de alguma coisa improvável, que nós achamos difícil de acontecer. Quando dizemos, por exemplo, é uma chance remota, tem uma possibilidade remota. E, por fim, a palavra emergencial, obviamente, se refere a algo que é urgente, mas que é passageiro, que é algo inesperado, algo que se espera que seja transitório, que termine logo. E, normalmente, algo emergencial, por ser provisório, acaba sendo também algo improvisado. Então, nada disso, a meu ver, tem a ver com educação, Nada disso se relaciona com educação. Distância, pensar só num lado do processo, no ensino, pensar em algo provisório, pensar em algo improvisado, nada disso tem a ver com educação. Então, para mim, ensino remoto emergencial é algo impalpável, indefinível, algo que não tem substância, que não tem um contorno, algo que nós não conseguimos nem definir bem o que é. Abro meu guarda-roupas e pego a camisa xadrez de sempre. Ajeito o cabelo e me assento de frente para o computador. Às 7h50, abro o Microsoft Teams e meus alunos entram na sala. Bom dia, dizem, ou melhor, escrevem. Nessa aula da quarta-feira, os alunos não gostam de ligar o microfone e a câmera nem pensar. Não os conheço, lamento silenciosamente. Talvez estejam dormindo e entraram apenas pela presença, considero. Respondo os cumprimentos e falo olhando para a tela, por horas. Pelo menos foi o que pareceu. Na realidade, passaram-se apenas 6 minutos. Você pode me questionar, e me dizer assim, mas como você está falando que ensino remoto emergencial é algo impalpável ou inconsistente se os professores estão se esforçando ao máximo para dar conta de trabalhar nessas condições, se reinventando, aprendendo ou reaprendendo ou aperfeiçoando o seu trabalho com as tecnologias? Como que isso é impalpável? E os alunos, que também dentro das suas circunstâncias, dentro das suas realidades, de uma maneira ou de outra, estão se esforçando para se engajar nesse processo. Então, eu quero dizer que eu não estou de maneira nenhuma desconsiderando, menosprezando todo o trabalho que tem sido feito pelos professores.
Aliás, porque eu também sou professora e também estou inserida dentro dessa realidade do ensino remoto, né? Então, eu também não quero falar mal do ensino remoto emergencial, dizer que é algo ruim ou algo que não devia acontecer, porque eu sei que é uma alternativa, né? Algo que se pensou como possível dentro das circunstâncias que nós estamos há mais de um ano e sem perspectiva de melhora a curto prazo. Mas uma questão que nós podemos pensar em relação, né, ao ensino remoto emergencial é que, se antes, né, nós já percebíamos grande desigualdade entre, por exemplo, o ensino público e o ensino particular, entre as escolas federais, estaduais e municipais, entre as escolas das comunidades periféricas, dos centros urbanos e das zonas rurais, se nós já constatávamos uma profunda desigualdade em relação à infraestrutura, em relação à metodologia, tecnologia, investimento, infraestrutura, essas desigualdades tendem a se acentuar ainda mais porque envolvem tecnologia, uso de tecnologias digitais, uso de computadores nessa modalidade do ensino remoto emergencial. E nós sabemos que uma grande parcela da população ainda é excluída digitalmente. E eu não me refiro, nesse caso, não só aos alunos, que são uma parcela considerável, mas também a professores. E como agora tudo é feito nessa modalidade online, a tendência é não só que essa desigualdade se aprofunde, se acentue, como também seja cada vez mais invisibilizada, porque nós não estamos vendo exatamente o que está acontecendo. É como se o ensino tivesse saído da esfera pública, dentro do ambiente da escola, e tivesse passado para a esfera do particular, do pessoal, dentro da casa de cada um, da casa do professor e da professora, da casa do aluno e da aluna. A aula que era capaz de dar por 50 minutos virou um recado sobre as atividades, links, sites, prazos e raríssimas resoluções de dúvidas. Os alunos não respondem. Talvez eles não se interessem, ou talvez também estejam cansados. Eles estão cursando 17 disciplinas do ciclo básico e as matérias do curso técnico. Entendo, realmente é pesado para qualquer um. Será que eles se interessam pela minha aula? Outra questão, que é mais o meu foco nessa conversa, é a questão da dinâmica da sala de aula, da interação que se estabelece na sala de aula física. Quando nós pensamos em educação, em ensino-aprendizagem, quando nós falamos de escola, a nossa referência principal é a sala de aula, é a turma, é o grupo, é o professor. É essa interação que se estabelece dentro desse espaço físico, onde alunos e professores se reúnem e vão construir conhecimentos através de uma dinâmica de diálogo, de perguntas e respostas, de exposição de temas, de discussão a respeito de dúvidas, né? É essa relação que se estabelece por meio de trabalhos em grupos ou por meio de atividades realizadas individualmente, por meio do diálogo, por meio da discussão. Nós pensamos na sala de aula e pensamos em construção de laços de amizade, pensamos em construção de afetos e até de desafetos também. Então, a sala de aula é um espaço dinâmico, é um espaço de conversa, é um espaço de troca. E tudo isso é essencial para a educação, para o ensino e para a aprendizagem, e também para a formação do estudante, principalmente na educação básica. Essa convivência diária na sala de aula, essa troca, a discussão, as próprias dúvidas, né, a possibilidade de ampliar os seus conhecimentos, tudo isso contribui para a formação dos estudantes e contribui também para o próprio professor, né, para a sua realização enquanto profissional. E aí, onde está tudo isso no ensino remoto emergencial? Segundo a minha experiência e segundo os relatos de alguns professores, não está.
A dinâmica que se estabelece numa interação em que o professor ou a professora está no seu espaço falando para uma tela com alunos que supostamente estão do outro lado, essa interação não é nem de perto aquela que se estabelece dentro da sala de aula. Então, o ensino remoto emergencial, seja com atividades síncronas e muito mais com as atividades assíncronas, está muito distante de reconstruir ou reproduzir essa dinâmica, essa atmosfera própria da sala de aula física, do encontro entre professores e alunos dentro do mesmo espaço, se olhando, se vendo, trocando experiências. Então, quando eu falo de ensino remoto como algo inconsistente, eu estou me referindo especialmente a essa ausência de interação e de dinâmica própria, de trocas entre alunos e entre professores e alunos. Eu não sei mais se eu mesma me interesso. O governo nunca se interessou. Alguém aí se interessa? O silêncio guia os 44 minutos restantes da aula. Tem sido assim, um monólogo entediante. O ensino remoto emergencial foi ofertado como uma possibilidade de retomar as aulas, mas o que temos experimentado são as dificuldades de uma modalidade de ensino à distância para a qual não estávamos preparados. Longos silêncios, telas pretas, respostas lacônicas digitadas. Eu queria, de alguma forma, encontrar uma palavra que nomeasse essa ausência, que desse nome a essa ausência. E foi por isso que eu recorri ao conceito de não lugar cunhado pelo antropólogo francês Marc Augé no livro Não Lugares, uma introdução à antropologia da supermodernidade. O livro foi publicado em 1992, então esse conceito já vai fazer 30 anos. Obviamente, quando Marc Augé falou desse conceito, ele não estava sequer imaginando a realidade atual da pandemia, do isolamento social e também não estava se referindo à educação. Marc Augé conceitua esse não lugar dentro do contexto da supermodernidade. Para ele, a supermodernidade é marcada pelo individualismo, pelo consumismo, pela velocidade das informações e dos conhecimentos, pela a contração do espaço e, ao mesmo tempo, a aceleração do tempo. E, nesse contexto da supermodernidade, é que entraria esse conceito de não lugar. Eu não vou falar aqui muito sobre a supermodernidade porque eu quero dar mais atenção ao não lugar, mas no site do canal tem um texto sobre supermodernidade, se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso. Parece briga de casal que ainda não descobriu que precisa se separar. Não quero me separar, vivemos coisas tão lindas, projetos, planos, experiências. Nosso relacionamento, professora, alunos, sempre foi marcado pela interação, o abraço, o cuidado, a troca, o olhar e a escuta atenta, a linguagem corporal e o processamento coletivo da informação para a construção do conhecimento. Infelizmente, tudo isso foi trocado por listas de exercícios, formulários eletrônicos, telas escuras e professores desamparados e desestimulados com a educação. Ouvi de uma professora que o desânimo com suas aulas está afetando a sua criatividade e eclipsando o desejo de continuar nessa área. O não lugar, para Marc Augé, é o contrário, o oposto do lugar antropológico. O lugar antropológico é aquele que tem cultura, que tem contexto, que permite a sociabilidade. É no lugar, no sentido antropológico, que nós construímos a nossa identidade, que nós temos as nossas referências. O lugar antropológico permite o nosso reconhecimento enquanto sujeitos e enquanto indivíduos. Já o não lugar seria o espaço do transitório, do efêmero, onde não há sociabilidade, onde não se constroem relações sociais, onde não há construção da identidade. Marc Augé cita como exemplos dos não lugares
os aeroportos, os supermercados, as rodovias, que são esses lugares de passagem, são lugares de trânsito, são lugares onde há muitas pessoas, como o supermercado, o aeroporto, por exemplo, mas ninguém se conhece e ninguém estabelece nenhum tipo de relação, de sociabilidade. Outros autores, expandindo esse conceito, explorando esse conceito de não lugar, também citam, por exemplo, as estações de metrô, as rodoviárias, as lanchonetes dessas redes multinacionais de fast food, ou seja, lugares onde as pessoas estão por algum tempo, ou por onde as pessoas passam, mas onde não há nenhuma referência cultural, né? Nenhuma história no sentido de memória, né? De acúmulo de conhecimentos. Então, se nós pensarmos, tanto faz entrarmos numa lanchonete de uma grande rede de fast food em Salvador, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Recife ou até mesmo fora do país, porque é tudo igual, né? Não tem uma identidade que marque culturalmente esses espaços. Então, o não lugar é marcado por essa ausência de relação social, de sociabilidade, de construção de identidade. O não lugar é marcado pela transitoriedade, é marcado pelo efêmero, é marcado pelo passageiro. Se nós pensarmos, né, vários lugares no sentido antropológico estão guardados na nossa mente, na nossa lembrança, nas nossas recordações, né? Pode ser a nossa casa, pode ser o lugar onde nós passamos a infância, pode ser a escola onde nós estudamos, pode ser algum lugar que nós frequentamos, pode ser a praça do bairro. Nós não estabelecemos essa relação de afetividade, de cultura, de memória com esses espaços, por exemplo, como eu mencionei, né? Uma lanchonete de uma grande rede de fast food, uma rodoviária, um aeroporto. Então, esses exemplos acho que dão uma ideia do que seria para Marc Augé o não lugar. Sentimos falta da sirene do recreio, da correria pelos corredores, de chamar a atenção e pedir silêncio. Hoje temos o silêncio e ele nos angustia e parece nos encarar de volta através do computador. Espiamos um abismo. Queremos a volta às aulas de forma presencial, mas antes queremos a vacina. Queremos a esperança de estar de volta ativa, como dizem. Não tem sido fácil essa crise política, educacional, ambiental e digital. O número de professores emocionalmente adoecidos nesse período é assustador. E por que eu associo o ensino remoto emergencial a esse conceito de não lugar? Porque no ensino remoto emergencial nós realizamos atividades, né, algumas síncronas, algumas assíncronas, e nós não temos, na verdade, esse ambiente, esse espaço físico como uma referência, como um lugar de construção, de cultura, de conhecimento, um lugar como referência de identidade, de história, de memória. O que nós temos nas aulas síncronas é uma mediação por computador, né? Na verdade, o professor fala para uma tela onde aparecem os nomes dos estudantes, né? Em geral, as câmeras não são ligadas, os microfones não são abertos, a interação ocorre por uma exposição do professor, né? Uma aula expositiva e por alguns comentários, perguntas ou dúvidas dos estudantes através do chat. Então, a aula síncrona se reduz a isso, né? A essa dinâmica fria, né? Essa dinâmica sem interação, essa dinâmica que não é realmente uma troca. E nas atividades assíncronas, muito mais, né? Porque é o professor enviar ou disponibilizar materiais para os alunos receberem aquele material, realizarem algumas atividades, devolverem aquele material, aquela atividade realizada, respondido para o professor, que vai corrigir e que vai dar nota. Então, essa interação toda, essa dinâmica toda da sala de aula, ela se perde, né? Então, é nesse sentido que eu associo o ensino remoto emergencial ao não lugar.
A escola, a sala de aula, o ambiente físico, a troca, os alunos, o professor naquele mesmo ambiente dialogando, esse é o lugar antropológico, né? É a nossa referência, é um lugar onde se constrói tanto a cultura, quanto a história, quanto o conhecimento, quanto nossa memória. Nossa memória em relação a lembranças, recordações, nossa memória em relação a conhecimentos adquiridos e nossa memória afetiva também. E no ensino remoto emergencial, infelizmente, tudo se perde, né? E tudo se perde nesse sentido, né? Do que eu estou me referindo ao que seria próprio do lugar antropológico, sala de aula, espaço físico. Então, uma aula assíncrona, eu comparo, por exemplo, como uma lanchonete de fast food. Estão todos ali, né, consumindo alguma coisa, mas não tem olho no olho, não tem troca, e quando a aula acaba, todos vão embora, né? Não existe aquela memória daquele espaço, daquele ambiente, daquela interação estabelecida na sala de aula. Talvez para quem não é professor e professora isso fique um pouco difícil de entender, mas todo mundo foi aluno, né? Todo mundo foi aluno, todo mundo foi aluna, todo mundo estudou, então pode, né, relembrar, né, a sala de aula, a sua experiência com a sala de aula, para tentar entender, né, essa associação que eu faço da sala de aula, o espaço físico, como lugar antropológico e da aula síncrona, do ensino remoto, das atividades assíncronas com o não lugar. Eu poderia continuar estabelecendo várias relações entre o ensino remoto emergencial e o não lugar. Eu poderia falar, por exemplo, dos alunos que não têm acesso à tecnologia, que não têm internet, que não têm computador. Então, para esses alunos, o ensino remoto emergencial é um não lugar. Para os professores que têm que fazer mil malabarismos para conseguir dar conta de produzir material, de dar aula, o ensino remoto emergencial é um não lugar. Para os tantos alunos que vão à escola não só para estudar, mas também para se alimentar, o ensino remoto emergencial é um não lugar. Bem, durante esse vídeo eu fui inserindo trechos de um texto que se chama Desespero Remoto Emergencial, de João Xavier. O link, para o texto completo está na descrição do vídeo. Eu fui lendo alguns fragmentos desse texto porque eu acho que exemplificam o que eu entendo como ensino remoto emergencial e dessa relação com o não lugar. Eu acho que nós todos precisamos pensar sobre o que é essa modalidade de ensino e especialmente sobre o que não é essa modalidade de ensino. Obviamente, as experiências são muito diferentes e você que é professor ou professora como eu, pode ter outra história para contar, pode ter outro tipo de relação com o ensino remoto emergencial, pode não se sentir tão perdido ou angustiado como às vezes eu me sinto. Mas provavelmente você em algum momento se sentiu muito solitário ou muito solitária diante da tela do computador, se sentiu muito solitário na sua casa, sem ter o espaço da sala dos professores, se sentiu solitário ou solitária por não estar nesse convívio com os alunos. Então eu queria terminar essa conversa de hoje propondo mais uma reflexão, me baseando num texto de Teresa Sá, que também fala sobre o não lugar. O link do texto está na descrição do vídeo. Eu adaptei o questionamento que ela faz para essa nossa conversa de hoje. Então, de que forma os não lugares podem provocar uma perda de nós mesmos como grupos e como sociedade, como professores e educadores, prevalecendo apenas o indivíduo solitário, prevalecendo o individualismo e aprofundando as desigualdades? Eu espero que essa conversa tenha levado você a pensar, a refletir, a talvez coincidir comigo em algumas coisas ou não, mas mais que tudo,
a pensar, né, sobre educação, que é sempre o tema principal das nossas conversas aqui. Eu desejo tudo de bom para você, desejo que você esteja bem, que a sua família esteja bem e desejo também que você possa se cuidar, né, possa usar a máscara, possa evitar aglomerações e que fique bem, firme e que, se não foi vacinado ou vacinada ainda, que possa ser brevemente. Nós nos encontramos numa próxima conversa. Tchau!